Olá, hoje nós queremos continuar nossa conversa aqui, dando mais dicas sobre o desenvolvimento das crianças, sobre o desenvolvimento do cérebro e como isso influencia o seu comportamento, como influencia a sua aprendizagem e o quanto ela vai gostar dela mesma, quer dizer, a sua autoestima, a sua autoimagem. Quero, antes de mais nada, estimular você a ir visitar o nosso blog, www.brainacademy.net.br. Lá nós temos artigos que vão ser muito interessantes para você entender um pouco melhor sobre os seus filhos, sobre os seus alunos, sobre as crianças. Estamos falando lá sobre a curiosidade, a aprendizagem, como a criança tem isso naturalmente e o que nós podemos fazer para estimular e não fazer o contrário, que é desestimular essa curiosidade e essa vontade de aprender que as crianças têm. Temos também um artigo sobre alimentação, super importante, sobre a importância da boa nutrição para um adulto saudável, até mesmo para o desenvolvimento do cérebro. E nós sabemos que o cérebro está em desenvolvimento e que, na verdade, uma área muito importante do cérebro da criança, que é o córtex pré-frontal, responsável aqui por competências e funções importantíssimas para a aprendizagem e para a vida da criança e de qualquer ser humano, só é totalmente desenvolvido até o final da adolescência e início da fase adulta. É o que nós chamamos de função executiva. Nisso englobam várias competências como fazer planejamento, organizar, julgar prioridades, e isso tudo não está totalmente pronto na criança. E os pais e educadores, entendendo isso, eles funcionam em parte como essa função executiva para os filhos, estimulando-os a desenvolver essa área e sendo também colocando para eles limite e tomando decisões que as crianças não têm condição de tomar. Por exemplo, o que eu vou comer? Vamos nos reportar ao blog, né, ao nosso artigo de nutrição. A criança não tem condições de escolher e decidir o que ela vai comer. Os pais, entendendo as necessidades e tudo que ela precisa, são os pais que têm que decidir isso, porque a criança não tem nem a formação cerebral suficiente para tomar essa decisão. Então, muitos estão estimulando, ao invés do desenvolvimento da função executiva, que vai ajudá-los em todo tipo de atividade, seja aprendizagem, seja atividade profissional, muitos pais e educadores, por não saberem isso, estimulam o impulso da criança. Por exemplo, estou aqui conversando com o nosso câmera e ele está dizendo da questão da obesidade. Sim, a falta de controle sobre a própria alimentação, a necessidade cada vez maior de comer, já não é mais uma necessidade, às vezes, simplesmente nutricional, mas passa a ser um descontrole de um impulso, que depois, para regular tudo isso, nós sabemos quão difícil é. E a criança que vive por impulso, ela terá muitas dificuldades, tanto na questão profissional, na relacional, porque ela terá dificuldades de se relacionar se ela não souber controlar os seus próprios impulsos, de desenvolver amizades e principalmente de aprendizagem, porque uma das coisas que ela precisa aprender, que faz parte da função executiva, é o controle da atenção, por exemplo, porque nós temos uma limitação do que nós podemos processar na área cognitiva. E é exatamente a atenção que faz esse controle. Então, uma dica importante para você, né? Ajude os seus filhos, por exemplo, a aprender a esperar. Isso desenvolve sinapses e links de controle inibitório no cérebro dele, que serão a base, essas conexões serão base para a formação de outras competências muito mais nobres e importantes que ele vai precisar.